O primeiro arco de Berserk é o arco Espadachim Negro. E se é o primeiro, logo esse arco tem uma importância muito grande para a história e deveria ser indispensável em qualquer adaptação do mangá, certo? Bom, não. Mesmo sendo o primeiro arco do mangá de Berserk, o arco Espadachim Negro nunca recebeu uma adaptação fiel e completa nas animações da obra, mesmo sendo um arco que, na minha opinião, é bem legal e interessante. Mas por que o arco Espadachim Negro é tratado assim? Porque logo a primeira história de Berserk é sempre meio que descartada quando o mangá vai ser animado. A verdade é que tem alguns motivos para isso acontecer, inclusive uma coisa que poderia ser considerada um erro do autor de Berserk no momento em que ele escreveu esse arco. Nesse vídeo eu vou contar para vocês os motivos de o arco Espadachim Negro ser uma história, entre aspas, descartável em Berserk. Deixa o like agora no início do vídeo para ajudar no alcance dele aqui na plataforma. Isso é muito importante para o canal. E se você é um fã de Berserk, se inscreve porque aqui já tem e ainda vai ter muito conteúdo dessa obra. Então se você é um fã dessa história, esse aqui é o canal certo para você. Bom, o arco Espadachim Negro é a história que dá o pontapé inicial em Berserk. A gente inclui nesse arco o capítulo 1, que conta o embate do Guts principalmente contra o Barão Cobra, ou também popularmente conhecido como Barão Snake. Esse capítulo serve principalmente para mostrar o quão badass o Guts é e os inimigos poderosos que ele precisa enfrentar mesmo sendo só um humano. No capítulo 2 é mostrado o encontro do Guts com um velho e a sua filha, chamada Colette, ou Colette, sei lá. E nesse encontro ele passa por uns apuros com esses dois, tendo também um foco nos horrores que ele precisa viver e destacando que a causa disso é a marca do sacrifício, ou estigma. E por último, tem um confronto do Guts contra o Conde Leishman, que é o ponto alto desse arco e também a maior história presente nele. Essa história, de novo, serve para mostrar as dificuldades que o Guts tem que passar e os inimigos difíceis que ele precisa vencer, mesmo sendo só um humano. E no fim, ele tem o seu primeiro confronto na história com o Griffith/Fento. O arco Espadachim Negro meio que serve para introduzir a vida tenebrosa do Guts e as dificuldades gigantescas que ele precisa passar enfrentando sempre inimigos mais fortes do que ele. É um arco que introduz o protagonista e o seu mundo, e também passa uma mensagem interessante sobre enfrentar obstáculos difíceis na vida. Bom, no geral, esse arco tem uma trama interessante e também tem combates muito legais. Eu, pessoalmente, considero um arco muito bom, apesar de ser um dos mais esquecidos da história. O primeiro episódio do anime de 1997 adaptou uma parte desse arco, contando o embate do Guts contra o Barão Cobra. Mas foi uma adaptação meio ruim, com eles cortando coisas que eu pelo menos não vejo muita razão para cortar, e também inserindo coisas que eu não vejo muita razão para inserir. Eles, por exemplo, colocaram a Colette e o pai dela na trama do capítulo 1, sem qualquer necessidade. E também eles cortaram o Puck, que é simplesmente o co-protagonista de Berserk ali no início, ou seja, completamente nada a ver. E eu sei que tem muita gente que gosta muito do anime de 97, que acha que esse anime é o melhor anime de Berserk, etc. Mas galera, não dá pra passar pano pro que eles fizeram nesse primeiro episódio. Desculpa aí quem gosta desse anime. No anime de 2016, eles adaptaram o capítulo 2 do arco, dessa vez mostrando certo a trama da Colette e do pai dela. Só que foi só isso, eles deixaram todo o resto do arco de lado depois. E acabou que a trama mais interessante e que é o ponto alto do arco, que é a parte do Conde, foi deixada de lado. Então a história do arco Espadachim Negro nas adaptações de Berserk é essa, são sempre adaptações incompletas e infiéis. Mas por quê? Se a história é tão legal, por que simplesmente é sempre deixada de lado? Eu vejo 3 grandes motivos para isso. Eu vou explicar eles aqui para vocês. Mas só lembrando que o fato de eu enxergar esses motivos que eu vou falar agora não quer dizer que eu concorde com eles, tá galera? Na verdade, eu não concordo e acho que esse arco deveria ter sido adaptado completamente. O que eu vou fazer aqui agora é só um exercício lógico para deduzir o que se passou na cabeça da galera que decidiu fazer esses cortes. Mas antes de eu falar, comentem aí a opinião de vocês sobre o porquê de o primeiro arco nunca ter sido adaptado com fidelidade. Eu quero saber as teorias de vocês. Bom,
O primeiro motivo para o arco Espadachim Negro ser deixado de lado é o momento cronológico em que ele se passa. Berserk começa contando pra gente esse arco, mas depois dele a história vai pro passado, mostrando a história do Guts desde o início com o arco Era de Ouro, pra então a gente saber como a vida dele se tornou aquilo que é no arco Espadachim Negro. O autor de Berserk, o Kentaro Miura, parece ter dois grandes objetivos com o arco Espadachim Negro. O primeiro grande objetivo é impactar a gente com a história para prender a nossa atenção. Tanto é verdade que o mangá começa com o Guts dando umas carimbadas numa demônia, e depois o autor sempre tenta chocar a gente com as situações bizarras que acontecem nesse arco. E o segundo objetivo dele é mostrar a vida péssima que o Guts leva, introduzindo a gente ao personagem e ao seu mundo sombrio. Depois que o autor fisga a nossa atenção mostrando a vida caótica do Guts, aí sim ele vai pro arco Era de Ouro para contar essa história melhor pra gente. Resumindo, os principais objetivos do arco Espadachim Negro é introduzir a história sombria e caótica do Guts e também impactar a gente. Só que acontece que o arco Era de Ouro já cumpre esses dois objetivos, já que é um arco que introduz muito bem a história do Guts e também é muito impactante. E acontece que entre esses dois, o arco Espadachim Negro acaba perdendo na questão de ser completo, já que o arco Era de Ouro é muito mais completo e denso porque aborda muito mais coisas. E entre essas duas histórias, os estúdios acabaram decidindo focar mais na história do arco Era de Ouro, pois é mais completa, cumpre quase todas as funções do arco Espadachim Negro e se passa cronologicamente primeiro, sendo o início de fato da história. Isso faz com que o arco Espadachim Negro seja, entre aspas, dispensável quando a gente olha por uma perspectiva geral. Tanto é verdade que a trilogia de filmes nem se deu ao trabalho de adaptar nada do arco Espadachim Negro, já começando do arco Era de Ouro logo. E quem não leu o mangá e só viu os filmes, que depois se tornaram Anime Memorial Edition, não sentiu falta de nada, pois o arco Era de Ouro por si só já é autossuficiente. Isso meio que prova que começar pelo primeiro arco não é tão necessário em Berserk. O problema é que a Era de Ouro não começa já apresentando as características sobrenaturais do mundo de Berserk. Isso acontece só um pouco mais pra frente, com o Behelit sendo visto e o Zod. Mas aparentemente isso não foi crucial para muita gente. O segundo grande motivo que eu acredito pro arco Espadachim Negro não ter sido adaptado é a suposta dificuldade e custo que esse arco poderia ter. A gente sabe que esse arco termina num confronto final contra o Conde, que tem um poder e uma transformação muito peculiar. E eu acredito que animar o Conde com aquela forma estranha e as habilidades de lesma dele pode ser difícil e custoso. Com exceção dos filmes, que claramente tiveram um investimento maior, os animes de Berserk parecem ser sempre feitos com baixo orçamento. Então esse tipo de coisa pode fazer muita diferença quando uma equipe de animação decide o que vai animar ou não. Mas isso aqui é uma teoria pessoal minha, tá galera? Eu não vi isso em lugar nenhum. É só uma coisa que passou pela minha cabeça mesmo. E agora tem um terceiro grande motivo. E eu acredito que essa deve ser a principal razão para esse arco nunca ter sido adaptado com fidelidade, que é o final dele. O final do arco Espadachim Negro tem uma coisa que pode ser considerada por muita gente um problema muito grande. Esse arco termina mostrando pra gente a mão de Deus, dando um destaque maior no Fento, ou Grift. Então fica muito claro no fim desse arco que o principal inimigo do Guts, que é o culpado por tudo de ruim que ele passou, se chama Grift. Depois disso, a história volta no tempo para contar o arco Era de Ouro, que mostra o passado do Guts, e um dos principais protagonistas desse arco é o Grift. E durante todo esse arco a gente vê a relação deles dois se desenvolvendo, para no final a gente ter como um dos principais eventos da história a traição do Grift ao Guts e ao bando do Falcão. Então, quando a gente lê o mangá de Berserk, nós, desde o início do arco Era de Ouro, meio que já sabemos o que vai acontecer, e que o Grift, de alguma forma, vai se tornar o grande vilão da história. Ou seja, a gente já conhece o Grift com um spoiler do caramba. Então, o arco Era de Ouro, de certa forma, se torna um pouco previsível em alguns aspectos. Existe um conceito narrativo chamado bomba de Hitchcock, que falando de um jeito muito simples e rápido, é quando um personagem corre um perigo que ele não sabe que está correndo, mas o espectador sabe. Então é gerada toda uma tensão no espectador.
Como por exemplo, uma pessoa em um filme que está entrando numa sala onde tem um assassino dentro. O público já viu o assassino lá, mas a pessoa não. Isso é uma ferramenta usada para gerar suspense, e é muito válida, diga-se de passagem. Eu não sei se foi proposital ou não, mas é nesse recurso narrativo que se baseia a trama de Griffith e Guts no Arco Era de Ouro, com a gente sabendo o tempo todo que essa relação vai dar merda em algum momento, mas o próprio Guts não percebe isso muito bem. Ou seja, o autor consegue manter a trama interessante mesmo com a gente já sabendo de alguma forma o que vai acontecer, e isso é muito positivo e mostra a competência dele escrevendo a história. Mas a verdade é que não deixa de ser um grande spoiler, galera. E para muita gente isso é um problema. E talvez as pessoas que decidiram animar Berserk levaram isso muito em conta e decidiram deixar essa parte de fora. Se a gente reparar bem, a única parte do Arco Espadachim Negro nunca adaptada nem parcialmente é justamente a parte do Conde, que termina com essa revelação do Griffith vilão. Talvez esse seja o motivo. Eu mesmo gostaria que a vilania do Griffith não tivesse sido revelada no Arco Espadachim Negro e que o Arco Era de Ouro discorresse sem a gente saber que o Griffith se tornaria aquele vilão que a gente viu no fim do primeiro arco. Pra mim, o Fento e a Mão de Deus poderiam aparecer de boa, mas teria sido bom se o nome do Griffith não fosse revelado, e nem muito do rosto dele também. Assim seria mantido um certo mistério sobre quem o Fento era, e isso até poderia tornar o Arco Era de Ouro ainda mais imprevisível, emocionante e dramático. Pelo menos, essa é a minha opinião. E eu acho que talvez as pessoas que adaptaram Berserk depois compartilharam dessa opinião, e por isso a parte do Conde nunca foi adaptada em nenhum anime. Revelar a identidade do Griffith como vilão principal antes de demonstrar isso de fato acontecendo foi uma escolha do autor, e ele foi muito bem em conseguir desenvolver isso bem. Mas talvez essa escolha tenha sido, entre aspas, um erro para muita gente. E isso pode ter afetado na decisão dos animadores de adaptarem o Arco Espadachim Negro. Bom galera, esses são os principais motivos pelos quais eu acredito que o Arco Espadachim Negro nunca foi adaptado completamente nos animes de Berserk. Mas só para deixar clara a minha opinião aqui, mesmo eu achando que a revelação do Griffith como vilão no fim desse arco não tenha sido a melhor decisão que o autor poderia ter tomado, eu ainda acho que esse arco deveria ter sido sim adaptado em anime como ele é, já que é um arco muito interessante e, bem ou mal, é o primeiro arco da história, né galera? É onde tudo começa. Fora que, independente de tudo, eu ainda acho o Arco Espadachim Negro muito bom, gosto muito da história desse arco. E o Arco Era de Ouro também foi incrível, mesmo com o spoiler que a gente teve sobre o Griffith. E agora eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Arco Espadachim Negro merecia uma adaptação mais fiel, ou realmente acham que esse arco é, entre aspas, descartável? E também comentem se vocês veem algum outro possível motivo para esse arco não ter sido adaptado, que eu não falei aqui. Deixa o like no vídeo se você não fez isso ainda, porque o seu like é muito importante para o nosso canal. Se inscreve no canal para ver muito mais conteúdo sobre Berserk. E compartilhe esse vídeo com algum amigo ou amiga que seja fã de Berserk para mais gente conhecer esse trabalho. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.